Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria enorme estar junto com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico das lições CPAD. Primeiro, eu quero dizer que estava com muita saudade, mas estamos de volta e continuaremos semanalmente a estar colocando à sua disposição subsídios teológicos que com certeza irão enriquecer a sua aula, a sua escola bíblica dominical. Estamos começando um novo trimestre, mas é um trimestre que dá continuidade ao anterior. No trimestre anterior, nós conversamos sobre a pessoa do Espírito Santo, suas características, sua personalidade, sua obra e o seu favor. Nós continuaremos, portanto, nesse trimestre, ainda sobre a temática Espírito Santo, mas dessa vez focada em dons espirituais. A nossa lição tem como título principal, a nossa revista completa traz como temática dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com um poder extraordinário. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, que é um pastor presidente já conhecido e escritor de várias revistas, vários temas aqui das nossas lições bíblicas CPAD. Eu quero que você seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Antes de começarmos a lição de hoje, queremos convidá-lo a apoiar este canal, apoiar este projeto, fazendo pelo menos 3 ações. Primeiro, quero que você se inscreva aqui em nosso canal, o canal ADMP TV, que é um canal de bênção para todos aqueles que buscam o Senhor. Aqui você vai encontrar louvores maravilhosos, você encontrará palavras, estudos bíblicos, transmissão online de cultos, congressos e seminários, ou seja, bastante conteúdo para edificar a sua vida espiritual. Também queremos que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Divulgue em suas redes sociais, anuncie a importância disso, porque fazendo isso você não apenas estará nos ajudando, como também estará evangelizando. Nós também queremos que você deixe o seu comentário, afinal de contas, o seu joinha e o seu comentário é muito importante para nós e vai nos mostrar aonde estamos chegando, quem que estamos alcançando, amém? Contamos com você para que este trabalho cresça sempre mais e cresça forte. Muito bem, a lição de número 1, primeira lição do segundo trimestre de 2021, tem como título "E deu dons aos homens". O nosso texto áudio encontra-se em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 8, e diz assim a palavra do Senhor: "Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". Efésios, capítulo 4, verso 8. A nossa verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Como não poderia deixar de ser, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, capítulo de número 12, verso 3 ao verso 8, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 7. Nós queremos reforçar a importância de você fazer essa leitura antes de assistir a esta pré-aula. Aliás, a importância de você ler a lição antes de assistir qualquer pré-aula. Por que isso é importante, irmão de Israel? Isso é importante para evitar que você simplesmente faça um Ctrl+C, Ctrl+V desta aula. Lembre-se, entender não significa necessariamente aprender. Portanto, nós queremos que você entenda a lição
aprenda e complemente com o que nós estamos colocando à sua disposição. Lembre-se que essa aula é um subsídio, mas o mais importante, o protagonista da história é a Escola Bíblica Dominical, efetivamente, que se realiza em nossas Assembleias de Deus em todo o Brasil, sempre aos domingos. Amém? Muito bem, nós voltamos a falar após mais ou menos 1 mês e meio sobre dons espirituais. A necessidade de nós enfatizarmos esse assunto é porque, além de ser algo intrínseco à natureza do pentecostalismo, também está vinculado ao projeto proposto por nossa Convenção Geral, que é o projeto Promessas. Temos orado, temos clamado a Deus para que alcancemos uma meta ambiciosa de pessoas batizadas com o Espírito Santo e batizadas nas águas. Ore, sabemos que não é fácil, sabemos que a situação social não é favorável, mas Deus é o dono da obra e não há nada impossível para Ele. E se nós vamos falar sobre o Espírito Santo, dessa vez sobre dons espirituais, nada melhor do que começar esta aula falando sobre a questão do que é o dom espiritual. O que é dom espiritual? O que significa dom espiritual? Qual é a essência dele para nós? Eu sempre gosto de deixar claro que o dom espiritual, ele é uma habilidade. Eu acho que a palavra mais importante de você destacar quando falamos em dons do Espírito Santo é a palavra habilidade ou a palavra capacitação. Isso por quê? Porque os dons espirituais, também chamado de dons carismáticos, tratam-se disso. Capacitações especiais, sejam elas naturais ou sobrenaturais, que o Espírito Santo concede ao indivíduo, que o Espírito Santo concede ao homem, para que ele exerça com maestria, para que ele exerça com perfeição a sua atividade dentro da igreja. Além disso, essa capacidade, esta habilidade dada pelo Espírito Santo tem como principal tarefa a edificação da igreja. Portanto, não é possível nós compreendermos adequadamente um assunto sem antes definirmos tal coisa. Dessa maneira, a primeira tarefa nossa, a primeira sugestão que eu posso te dar é que você anote aí, defina aí o que é o dom do Espírito Santo, ou dons do Espírito Santo. Portanto, entendemos que o dom do Espírito Santo é uma capacidade ou poder sobrenatural ofertado pelo Espírito Santo ao indivíduo para que ele realize uma obra dada pelo próprio Deus e também para a edificação da igreja. Eu sempre gosto de lembrar, quando falo sobre dons espirituais, do caso de Bezaleel e Aholiabe, que foram os ourives e artesãos que construíram a Arca da Aliança lá no Antigo Testamento. Você vai ver que as diretrizes dadas por Deus foram obedecidas para ele e Deus diz que iria capacitá-los para fazer aquela obra. Chama a atenção também, voltando aí à Bíblia Sagrada, agora ao Novo Testamento, o caso de Pedro, que antes era um covarde, alguém que negou a Cristo por 3 vezes diante de poucas pessoas, mas que quando recebe o batismo do Espírito Santo, ele é cheio de dons, ele recebe os dons, alguns dons espirituais, e aquele covarde é transformado em um excelente pregador, líder e grande apóstolo. Portanto, você entende que essa é a tarefa principal do dom espiritual. Ainda falando sobre os dons espirituais, é bom observar que eles são dados pelo Espírito Santo e se diferenciam dos talentos naturais. Nós teremos oportunidade em algum momento de diferenciar dons de talentos naturais, embora haja momentos em que acontece uma intersecção entre eles. Há momentos em que você percebe que é possível dons do Espírito Santo se manifestarem como talentos naturais.
Nós temos, rapidamente, só para não deixar isso em branco, vamos pensar o seguinte: o talento, ele pode ser natural ou adquirido, né? Tem pessoas que já nascem com aquela predisposição a fazer algo muito bom, algo de excelência. Por exemplo, nós conhecemos casos de pessoas que tocam muito bem, ou escrevem muito bem, ou trabalham com matemática muito bem, apenas a título de exemplo, mesmo quando elas estão o quê? Mesmo quando elas são muito pequenas, nunca às vezes frequentaram uma escola secundária. Isso é um talento natural. Existem aqueles que desenvolvem o talento através do estudo, da prática, do treinamento. Nesse caso, o talento natural, ele é conquistado. Agora, os dons do Espírito Santo, eles superam em muito qualquer talento humano. Enquanto que o talento humano, ele é para aperfeiçoamento, os dons do Espírito Santo são para a perfeição e edificação da igreja. Portanto, é muito mais amplo. O talento natural pode ser herdado ou ele pode ser trabalhado, adquirido. Os dons do Espírito Santo, apenas a pessoa suave do Espírito Santo pode fornecer. É interessante porque Paulo, ele escreve para uma igreja, que é a igreja de Corinto, em Corinto, e você vai perceber que essa igreja, ela tinha muitos dons espirituais. Só que eles não estavam entendendo o que fazer ou como trabalhar com aquilo ao longo da liturgia do culto. E aí Paulo presenteia a igreja de Corinto e toda a cristandade, podemos assim dizer, com vários capítulos em que ele se dispõe a explicar o que é o dom do Espírito Santo, que nós já definimos, e também dizer qual é a sua origem. Até porque, quando nós falamos em dons do Espírito Santo, saber a sua origem é muito importante. E aí duas coisas precisam ficar bem claras para os irmãos. Primeiro, isso vai estar aparecendo para você aí em nosso telão. Paulo deixa bem claro que apesar de haver vários dons, eles compõem uma unidade. Como assim devemos valorizar o aspecto de unidade dos dons espirituais? Quando Paulo fala sobre a unidade, ele está dizendo o seguinte: olha, todos os dons espirituais, sejam eles de manifestações naturais ou sobrenaturais, todos eles advêm de uma única pessoa, Deus. Ou seja, a unidade se refere à fonte. Como você pode ver aí, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, Paulo escreve, inspirado pelo próprio Deus: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Observe que ele fala o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito. Ele está dizendo isso para deixar bem claro que nenhum dom espiritual procede de outra fonte que não seja o Espírito Santo. Qualquer manifestação que seja atribuída a outra fonte que não seja o Espírito Santo é anátema, tá? Ou seja, é uma heresia, é maldição. Portanto, caia fora. E mais, o fato de entendermos que a unidade advém do Espírito Santo deixa claro para nós que homem nenhum pode bater no peito e dizer: eu tenho dons porque eu os ganhei, eu os garimpei. Pelo menos não ao que se refere dons espirituais. Deixei bem claro que sim, talentos naturais podem ser conquistados por esforço, treinamento humano, mas os dons espirituais estão inacessíveis à humanidade, a menos que o Espírito Santo as dê. Agora, assim como nós temos unidade, nós também temos diversidade. Vai aparecer para você aí agora o versículo em que Paulo ele fala justamente sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo diz assim: olha, realmente há uma unidade. Por quê? Porque essa unidade é o próprio Espírito Santo. Porém, ele se manifesta de várias maneiras. E após fazer uma extensa lista, Paulo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros,
E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O que Paulo está dizendo aqui, mais uma vez, é reforçar a unidade, só que agora através da diversidade. Ele diz, olha, há uma diversidade de dons, há vários dons. Isso significa o quê? Que apesar de nós termos um só corpo, que é o corpo que é Cristo, a igreja é o grande corpo, e ele cita Cristo como sendo o próprio corpo. Nesse caso ele diz assim, Cristo é o corpo, mas nós como membros desse corpo temos atribuições distintas, e dentro dessas atribuições Cristo trabalha de forma singular com cada um. Trabalhar de forma singular significa exatamente isso, termos diversidade de dons. Amém? O nosso tópico 1 tem como epígrafe os dons na Bíblia. Eu quero apenas ressaltar o seguinte para os nobres irmãos e irmãs. Primeiro, você percebe que, historicamente, o Espírito Santo não se manifesta apenas no Novo Testamento, perdão. A grande questão é que no Antigo Testamento você tem pílulas de manifestações espirituais e a entrega de dons, mas os dons espirituais, eles eram dados para uma classe muito específica. A bem na verdade, 3 classes, salvo raríssimas exceções: os reis, os sacerdotes e os profetas. Você percebe que reis, sacerdotes, profetas detinham o privilégio de poder receber de Deus dons espirituais. Nós sabemos que isso era entregue a contas gotas. Já no Novo Testamento, o que nós vemos, o que nós presenciamos, já é uma abundância desses dons que são entregues à igreja. Você vai perceber que uma grande diferença entre o período neotestamentário e o período veterotestamentário é que no período neotestamentário, ao contrário do que nós convivíamos até então, há um derramamento de dons sobre a igreja, porque agora cada membro torna-se um agente de crescimento desta igreja. Cada membro torna-se um agente importante para que a igreja cresça. A liderança agora, ela não repousa sobre poucos ungidos. Todos nós recebemos a unção do Espírito Santo para desenvolvermos tarefa dentro da igreja. Provavelmente, uma das coisas que eu sempre gosto de destacar é que muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento é o papel de protagonista na obra de Deus. Enquanto que no Antigo Testamento você tem poucas pessoas sendo protagonistas como líder diante de uma nação que era mais passiva, agora não. Sobre nós, no Novo Testamento, é jogada a luz da responsabilidade, o chamado universal, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Portanto, agora, meus amigos e amigas, o que nós temos é os dons distribuídos a todos. Por quê? Porque todos têm responsabilidade com o crescimento da obra de Deus. Não é interessante isso? E aí, Paulo ele começa no capítulo 12 de 1 Coríntios a falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos que analisar a questão dos dons espirituais sobre várias óticas. Nós precisamos saber qual é a sua natureza, e isso é o que vai acontecer ao longo de todas essas lições. Saber qual é a sua natureza, saber qual é a sua relação com os talentos naturais, como eu citei aqui anteriormente. Será que todos esses dons são miraculosos? Ou, em outras palavras, todos esses dons têm caráter sobrenaturais? Saber também quais são os dons que são dados hoje. Todos os dons permanecem? Quantos são? E, finalmente, qual que é o alcance? Quantas pessoas podem receber os dons do Espírito Santo? Tudo isso nós vamos conversar ao longo destas lições. Mas eu queria deixar claro, ainda tendo o tópico 1, que Paulo, ele primeiro descreve a origem, como vocês viram, ele fala todo dom provém do Espírito Santo, e depois ele faz uma lista desses dons. Algumas coisas têm que ficar claras.
Primeiro, não há apenas uma lista na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar pelo menos 4 grandes listas de dons espirituais na Bíblia. Você tem listas em Pedro, na Epístola de Pedro. Você tem se não me engano, 1 Pedro. Você tem listas de dons espirituais em Efésios. Você tem, se não me engano, 4, né? Você tem lista de dons espirituais em Coríntios e você tem lista de dons espirituais em Romanos. Agora, as 2 maiores listas estão propriamente falando em 1 Coríntios e em Romanos. A nossa revista, ela foca na divisão de 1 Coríntios, mas se você voltar na lição do trimestre passado, em que falamos sobre a atualidade dos dons espirituais, você vai ver que ali nós fazemos uma outra divisão. Na verdade, meus irmãos e irmãs, não há uma única divisão. Essa divisão, ela tem muito mais um propósito pedagógico do que propriamente teológico, vinculativo. Então, não fique preso especificamente a essas classificações, tá bom? Deixar isso bem claro. Agora, dentro de 1 Coríntios, capítulo 12, você tem uma lista maior, mas Paulo divide essa lista em pelo menos 3 listas menores que vão aparecer para você aí no telão nosso aí, tá? Como é que ele divide essa lista? A primeira lista está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 8 ao verso 10, que é a mais clássica e possui ali 9 dons elencados. Mas ainda dentro desse capítulo, tem uma segunda lista que está no versículo 28, na verdade, que é composto por 8 dons. E a nossa terceira lista vai do versículo 29 ao versículo 30 e é composto por 7 dons. Agora, nós poderíamos fazer várias divisões dessa lista. Por exemplo, alguns classificam em dons de sabedoria, dons de elocução, dons de trabalho, dons naturais, várias classificações e vale a pena você vê-la. Mas eu vou seguir aqui a divisão proposta pela revista. A nossa revista, ela classifica todos os dons em 3 categorias. Antes de falar as categorias, deixe-me deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Isso aqui é importantíssimo. Essas categorias, elas se diferenciam entre si e não significa que são apenas esses dons que existem, tá? Nós temos elencado pelo menos 20 dons na Bíblia Sagrada. Nós temos aí tem um teólogo muito conhecido, que é o Gruden, que ele divide em pelo menos 15 dons, e o Stott vai até além, ele divide em 20 dons espirituais. Ou seja, eu fico com a tese de que, na verdade, o Espírito Santo é o Deus de abundância. Então, nada impede que haja muito mais dons do que esses elencados aqui. Mas, biblicamente, explicitamente elencados, nós temos esses que nós vamos citar agora. Quando eu falo isso, alguém pode dizer assim, mas, irmão Israel, isso não é um perigo? Não pode ser um pretexto, por exemplo, para as pessoas começarem a inventar falsos dons? Meus amados irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer o fruto. Pelo fruto a gente conhece a árvore. Então, tudo aquilo que é colocado como dom do Espírito Santo tem que passar pelo crivo bíblico. Qual é a origem? É para edificação da igreja? Promove ordem ou desordem? Então, se passa nas peneiras da Bíblia, não há nenhum problema em assumir-se como dons do Espírito Santo. Existem pessoas que são muito dogmáticas em relação ao que é ou não é dons do Espírito Santo. Eu dou uma certa liberdade em relação a isso, embora eu tenha mais confiança e prefira estar baseado naquilo que está na Bíblia. Deixar isso bem claro para os irmãos. Muito bem, quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver que Paulo usa 3 palavras para se referirem a dons do Espírito Santo. Eu vou colocar para você aqui as 3 palavras que Paulo usa. Primeiro ele usa a palavra carismata, depois ele usa a palavra diaconai e depois ele usa a palavra energêmata. Essas 3 palavras que Paulo usa, elas têm sentido muito próprio. Por exemplo, carismata significa aquilo que está além do homem, ou seja, aquilo que está além do natural. Portanto, é aquilo que nós chamamos de dons sobrenaturais. Dons sobrenaturais. Já diaconai
vem incluída a palavra diácono, que significa aqueles que servem. E muita gente pensa que diaconai se refere aos dons de serviço, mas não. A palavra diaconai, Paulo utiliza quando vai falar sobre os ministérios da igreja, apóstolos, profetas, pastores. Portanto, são os dons ministeriais. E nós temos os energêmata. O energêmata se refere àquilo que realmente é o dom do serviço. O que é o dom do serviço? Aquilo que é prático, aquilo que vai ser colocado em ação diretamente na igreja. A divisão que nós vamos adotar é essa divisão, partindo das palavras que Paulo utilizou. Ou seja, apesar de ser possível outras divisões, outras listas de dons espirituais, nós vamos ficar com essa tríplice divisão: dons sobrenaturais, dons ministeriais e dons de serviço, que inclusive é o que o nosso tópico 2 coloca, tá? Os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Muito bem, então vamos falar sobre eles um pouquinho. No próximo slide aqui, que eu vou colocar para os irmãos, nós vamos ver qual é a subdivisão específica. Eu deixei bem claro aí para os irmãos, acredito que vai ficar bem didático dos irmãos entenderem a divisão que nós estamos propondo. A primeira divisão, como você pode ver, são os dons de serviço. O que são os dons de serviço? São aqueles dons, como eu disse anteriormente, que eles têm como objetivo principal o trabalho prático da igreja. Por exemplo, o dom de aconselhamento, que Paulo chama de o dom de exortar. Na realidade, meus irmãos, se você quiser anotar isso aí, esses dons de serviço, eles não estão tão bem discriminados assim em 1 Coríntios capítulo 12. Na verdade, esses dons de serviço, eles estão mais descritos em Romanos capítulo 12, tá bom? Então você vai encontrá-los em Romanos capítulo 12, do verso 5 ao verso 8. Romanos capítulo 12, do verso 5 ao verso 8, vai estar descrito esses dons. O dom de exortar, o dom de repartir, que na igreja cristã primitiva era fundamental, o dom de presidir. E agora observe, o dom de presidir não significa necessariamente o dom ministerial, tá? Se tiver o dom de liderança, tá? Aqueles que são líderes de departamentos, aqueles que têm facilidade em trabalhar com gestão de pessoas, está aí, presidir. O dom de exercer misericórdia, olha que coisa interessante, né? O dom de exercer misericórdia quer dizer você perdoar alguém, ou melhor, você não aplicar o castigo a alguém que merecia o castigo. Claro, esse dom de misericórdia não significa não agir de forma educativa, não agir de forma pedagógica, não agir de forma que a pessoa que erre seja orientada, não é isso, mas sim não ser vingativo. Tudo isso aqui são classificados por Paulo como dons de serviço. Nós também temos os dons espirituais. Esses são os mais conhecidos e os mais citados. Inclusive, existem subdivisões deles, né? Por exemplo, existem alguns dons aí que são dons naturais. Por exemplo, palavra de sabedoria, palavra de ciência, que são aquelas pessoas que ou ensinam bem, ou explicam bem, ou pregam bem, tá? E que deixa a gente, né, prestando atenção, embasbacado. É muito bom escutar alguém que possui esses dons. Observe, como eu disse, há intersecção, há elementos em comum com os talentos naturais, só que os dons do Espírito Santo elevam isso a um outro nível, um outro patamar. Agora, também há os dons sobrenaturais que estão encaixados aí. Os dons de curas, o dom de cura, o dom de praticar maravilhas, dom de discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Alguns aí chamam de dons de elocução. Esses dois últimos, principalmente, dons de fala, né? Que é falar em várias línguas e também interpretar essas línguas. Aliás, devemos buscar esses dons, viu, meus irmãos? Devemos buscar esses dons. E finalmente, nós temos aí a energêmata. Você viu ali que a gente começou a falar de dons de serviço, depois que era a exortação, repartir, depois os dons espirituais, que é o carismata, nós temos aí o carismata, e agora nós temos os dons ministeriais, que é o diaconai. Energêmata eram os dons de serviço, né? Energêmata, dom de serviço, carismata, dons espirituais, e agora o diaconai, que são os dons
ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Vejam, esses dons têm como principal objetivo criar uma estrutura na igreja de administração para que ela cresça como órgão. Isso é muito importante, tá? Nenhum desses dons aí é dado, seja apóstolo, seja profeta, evangelista, pastor, doutor, para soberba própria. Aliás, é bom deixar claro que apesar de nós termos apóstolo como dons espirituais, existem critérios bíblicos para alguém exercer o apostolado. E esses critérios são complicados de serem atendidos hoje. Nós sabemos que há teólogos que defendem outra linha, mas eu, por exemplo, defendo a linha que é uma linha predominante na teologia bíblica, na teologia sistemática, de que para ser apóstolo você precisava ter visto Deus em pessoa, o próprio Cristo em pessoa. Ou seja, eu creio que o apostolado bíblico ele se encerrou, ele se fechou. Não há problema, não é pecado criar esse título de apóstolo, mas o título de apóstolo não é o dom de apóstolo, é bom deixar isso claro. Ah, mas eu não creio assim, meu irmão. Amém. Não temos que criar doutrina em cima disso. Estou apenas colocando a ideia preponderante dentro de nós. Observe que bispo não é um dom ministerial explícito desta tradução, mas ele pode aparecer em outras versões, tá bom? Até porque o bispo, na verdade, significava alguém que gerenciava uma certa região. Portanto, era muito mais, digamos, administrativo do que propriamente algo espiritual, tá certo? Muito bem, então tá aí para você. Anote, faça os complementos que você achar necessário. E finalmente, a gente percebe que Paulo, no tópico 3, ele escreve para uma igreja problemática, que é a igreja de Corinto. Infelizmente, o que nós temos hoje em Corinto são apenas isso aí que os irmãos estão vendo, ruínas desta igreja, que foi no passado uma igreja fortíssima, uma igreja cheia de dons do Espírito Santo. E aí Paulo precisa escrever para tratar com essa igreja. Nós vamos ver ao longo das lições quais foram os problemas, quais foram as dificuldades que essa igreja ela exerceu. Mas é bom deixar claro que quando Paulo faz a lista dos dons espirituais, ele ataca um problema que havia na igreja de Corinto. Que problema era esse? Era uma igreja que começou a se vangloriar do que tinha. E aí Paulo deixa bem claro que esses dons são dados por misericórdia pelo Espírito Santo e não para que haja soberba em nós. Ou seja, nós não podemos ser atacados pela síndrome da igreja de Corinto e achar que nós que somos bons, que o que nós fazemos, o que nós exercemos na igreja é sinal de que estamos acima do patamar hierárquico, que nós estamos acima dos outros. Os dons são dádivas da graça de Deus, ou seja, nós não merecíamos, mas é um presente dado por Deus a nós como fruto da sua graça. Portanto, meus irmãos, é bom deixar claro que, primeira coisa, Paulo reforça o caráter de humildade de quem tem os dons espirituais. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas distorcem isso, sabemos que muitas pessoas usam isso para inflar o seu ego, para fazer o seu eu se mostrar, mas sejamos bíblicos. O dom é para a edificação de toda a igreja, é para servir ao corpo de Cristo. E finalmente entender que Deus age de múltiplas maneiras, se manifesta em suas multifaces, como diz ali, sua multiforme graça. A expressão multiforme graça traz-nos justamente para este campo da diversidade de dons, como nós falamos aqui ao longo de toda a lição. Portanto, Paulo norteia a igreja de Corinto dizendo, olha, primeiro, entenda que os dons não significam desordem, não significam bagunça na igreja. Os dons significam
ordem. Segunda coisa, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente fragmentada. Quando você lê essas duas cartas de Paulo, você consegue perceber facilmente pelo menos 4 facções dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo diz: cuidado, esses dons que vocês têm não foram dados para isso. Não foram dados para vocês criarem clubinhos, se ensoberbecerem e acharem que vocês é que são bons. Não, foram dados pelo Espírito Santo para que vocês exerçam com benevolência, para que vocês exerçam com praticidade e que a igreja seja edificada. Se você tem um dom do Espírito Santo, e eu sei que você tem, exerça-o com humildade, exerça-o com graça, para que a igreja que você congrega, para que as pessoas que te cercam vejam em você o reflexo de Deus e sejam edificadas pela sua vida. Amém? Queridos irmãos, queridas irmãs, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, compartilhe, deixe o joinha e deixe o comentário, porque isso vai nos estimular cada vez mais. Semana que vem estaremos de volta para dar continuidade a mais uma lição bíblica CPAD. Que Deus, em Cristo Jesus, prospere a sua vida, te guarde sempre mais. Amém.